Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai estudar um pouquinho sobre estudos de caso, pensando em segmentação e posicionamento, né? Bem-vindo aí à nossa quarta aula de marketing e posicionamento do marketing, tá? Essa é a nossa quarta aulinha e hoje a gente vai ver alguns estudos de caso. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, o que é um estudo de caso, que é basicamente a gente fazer uma variação, uma comparação de alguns casos, analisar alguns processos que existem dentro de umas campanhas de marketing, tá ok? Então o objetivo da nossa aula aí primeiro é analisar aí casos reais de segmentação de mercado, bem sucedidos, tá? E compreender a importância do posicionamento estratégico, como eu já vim falando aqui, e aplicar alguns desses conceitos aí de segmentação e posicionamento em pequenos projetos aí práticos aí para a gente poder saber como montar isso, como pensar isso. Inclusive hoje a gente vai entender que a partir de agora a gente já vai começando a ver coisas mais práticas e mais profundas e conceitos mais aprofundados, né, do marketing. Principalmente porque essa matéria de segmentação e posicionamento, galera, ela é uma matéria super importante para qualquer campanha de marketing, tá? Saber segmentar o mercado, saber segmentar meu público, saber fazer uma persona, como eu falei aqui, saber todos esses contextos, mas de uma maneira mais aprofundada, isso vai nos dar ferramentas para que a hora que a gente chegar a montar a nossa campanha de marketing, seja ela tanto para serviço como para um produto, ela seja mais eficaz, tá? Então, aplicar esse aí em pequenos projetos, ela é essencial, tá ok? Então, o primeiro passo nosso aqui, que a gente vai pensar, galera, lembrar aí um pouquinho, eu já falei sobre isso, mas eu vou estar reformulando, né? Vocês devem ter ouvido isso, que segmentação de mercado é basicamente dividir o mercado em grupos menores, né? E homogêneos, né? Dentro de consumidores. Então, basicamente, isso vai facilitar aí, como eu já falei, a criação de ofertas mais alinhadas às necessidades específicas de cada segmento, de cada público, de cada região. E basicamente isso vai aumentar aí a eficácia do nosso marketing, das nossas propagandas, da nossa publicidade, né, do nosso gerenciamento de conteúdo, tá ok? Então, como é que eu penso isso, né? Lembra lá, eu estou pensando a nível Brasil, vou diminuindo, nível Paraná, vou chegar até na minha cidade. Ah, estou em Telêmaco Borba, beleza. Telêmaco Borba é igual Curitiba, que é igual Londrina, é igual São Paulo? Não. Temos públicos específicos, basicamente, para cada região, tá? Lembrando que a gente falou sobre isso, a segmentação aí por regiões, a gente vai ver um pouquinho hoje. E, galera, lembra que a gente tem que sempre rever isso, porque são fórmulas sistemáticas que a gente vai ter que usar dentro de uma campanha de marketing, tá ok? E aí, posicionamento, que eu queria que a gente entrasse, né? Eu falei bastante aqui sobre segmentação até então, mas nessa aula eu também queria que a gente investisse um pouco de tempo para se pensar em o que é um posicionamento, né? Posicionamento, basicamente, eu coloquei aqui um conceito bem básico. É o espaço que a marca ocupa na mente do consumidor, né? Um bom posicionamento, ele destaca diferenças ou uma diferença mais competitiva no mercado, tá? Então, basicamente, ele vai gerar aí um destaque, uma originalidade da própria marca, tá? Então, isso vai influenciar diretamente a tomada de decisão do comprador com relação à marca. Mas isso está relacionado com tudo, viu, galera? Posicionamento, ela tem que ser pensada de uma forma muito mais profunda. Por quê? Porque é aqui que está o grande, como a gente gosta de dizer, a grande cereja do bolo do marketing. Por quê? Porque se a marca não consegue se posicionar no mercado, o que é se posicionar? Se destacar, se mover, se apresentar dentro daquilo que ela realmente pretende. Então, toda a campanha, todo o design, toda a arte, toda a estratégia, toda a organização do marketing, ela acaba indo por água abaixo. Por quê? Porque a marca não está bem posicionada. A galera não compreendeu realmente
o que a marca, aonde a marca quer chegar. Então, posicionamento, basicamente, ele vai ocupar esse espaço, tá? Mas ele está agregado também, por exemplo, a nossa... Eu falo muito isso, que é agregado também, basicamente, a uma vida pessoal, por exemplo. Então, vamos pensar lá. Para vocês aí, vamos abrir essa discussão rapidinha. O que é uma pessoa bem posicionada? Bora lá. O que é posicionamento, pensando numa pessoa agora? Quem pode me dizer o que é? O que é uma pessoa posicionada? Bora lá, galera. Acordar lá pra nós. Posicionado, é. Oi? Bora lá, galera. Alguém conseguiu acompanhar o raciocínio aí do posicionamento? O que é uma pessoa bem posicionada? Pode aplicar ela também dentro de um contexto, tá? Hã? Vou dar um exemplo lá, galera, pra vocês pensar, ó. Tá rolando o jogo de futebol, beleza? Aí eu falo o seguinte: aquele jogador, fulano de tal, tá mal posicionado no jogo. O que eu tô querendo dizer com isso? Ele tá mal posicionado no jogo. O que eu quero dizer com isso? Tem vários, na verdade vai ter vários fatores, né, para ele estar mal posicionado. Ele pode estar jogando numa linha que ele não está acostumado. Por exemplo, ele é atacante, está jogando como defesa. Ele é lateral esquerdo, está jogando como lateral direita. Um exemplo, está mal posicionado. Ele pode estar ou adiantado ou atrasado no jogo, certo? Isso é posicionamento, né? Não tá fazendo as jogadas corretas, não tá tocando a bola na hora certa, não tá fazendo as coisas. Às vezes ele tá até no lugar certo, na hora certa, mas ele não tá tocando a bola na hora que tem que ser, que as jogadas estão ensaiadas, quer dizer, não tá fazendo aquilo que ele já foi combinado antes, certo? Então, posicionamento é basicamente você fazer aquilo que você já predeterminou, basicamente, mas não perder o time da sua jogada, tá? Além do mais, posicionamento também está referenciado a você agregar uma identidade à sua personalidade, beleza? Uma coisa é a gente falar de um jogador de futebol comum, uma outra coisa é falar de um Ronaldinho Gaúcho, uma coisa é falar de um Neymar, uma coisa é falar de um Messi, do Cristiano Ronaldo, que são pessoas que têm um posicionamento já de jogador destacado. Por quê? Porque o futebol deles é um futebol único, é deles. Não tem como outra pessoa... ele pode até tentar fazer igual, mas é o jeito dele jogar. Entendeu ou não? Então, por exemplo, vamos pegar o Cristiano Ronaldo, né? Tem outros jogadores bons na liga? Tem outros jogadores bons na liga.
mas ele tem se destacado por quê? Porque o futebol dele, primeiro, tem alcançado resultados. Ele está sempre bem posicionado no mercado, sempre. Por mais que a idade dele avance, ele está basicamente pensando em como o futebol dele, que é basicamente a posição dele como atleta, fixe aquela jogada que ele sempre faz. Beleza? Então, assim, quando eu tô falando de posicionamento, eu tô falando de uma estratégia de, primeiramente, de ação e imagem. É uma ação que vai gerar uma imagem. Por que que os... Vamos pensar aí, galera, quem gosta de futebol aí. Por que que não sei quem que acompanha futebol aí, queria que me explicasse pra galera aí. Por que que hoje, o Cristiano Ronaldo, mesmo com a idade avançada, ainda continua um dos melhores do mundo? Alguém poderia responder essa pergunta? Por que que o Cristiano Ronaldo, mesmo com a idade assim avançada, perante essa galera que tá entrando, ele continua conseguindo se destacar como um dos melhores jogadores do mundo ainda hoje? Alguém poderia me informar sobre isso? Caso que o time dele tem um bom desempenho e acabou ele tendo se aproveitando desse desempenho do time. Pode ser? Então ele estava bem posicionado diante de ter um bom time. Então ele escolheu um bom time e também faz parte desse posicionamento dele. Beleza? Perfeito. Também é um argumento. Mas lembrando, ele que hoje, na fase dele de jogo, ele que escolhe basicamente o clube que ele vai jogar, certo? Basicamente, né? Então, a posicionamento dele também tem a ver com uma escolha. Aonde ele vai jogar, como ele vai jogar. Entende? Então, quando eu tô falando de posicionamento de mercado, eu tô falando desse valor de onde você vai colocar a sua expectativa, a tua jogada. Também faz parte. Então, quando eu coloco isso hoje no marketing, né? E nas minhas campanhas de marketing, eu penso, aonde que eu vou colocar aquela campanha? Como que eu vou apresentar essa jogada? Então, basicamente, posicionamento, ele é isso. Tá ok? E isso, basicamente, vai ter um poder de influência gigante para a galera comprar a tua marca, né? Então, bora lá. Segundo lá, rapidinho. Vamos pensar num estudo de caso aí, eu vou dar um exemplo da Nike, tá? A Nike, vou usar um caso aqui, que ela segmentou uma campanha pensando em atletas e entusiastas do esporte com um argumento focado em performance e superação. Essa era a campanha primordial aí, que realmente posicionou a Nike para ser o que ela é. O que que ela queria? Ela queria basicamente atender essa demanda, essa segmentação, esse público-alvo. Uma galerinha que estava pensando, um pessoal que estava pensando em esportes, mas muito mais do que isso, pensando em performance, quer dizer, fazer coisas bem feitas, né? E superação. Então ela basicamente apoiou toda a campanha dela de marketing nessa ideia. Isso fez com que a marca tivesse basicamente uma posição como um ícone de inspiração para as pessoas. Então as pessoas basicamente percebiam a Nike como, cara, se eu tiver esse produto, eu vou conseguir superar os obstáculos, eu vou ser um melhor atleta, eu vou conseguir alcançar aquilo que eu tô querendo no meu esporte. Por quê? Porque ela é uma marca, quem joga bem tem que jogar com Nike. Então ela foi criando essas segmentações de ideias, né, de basicamente performance. Tanto é que hoje ela está nos principais, ou em quase todos os esportes do mundo, né? Futebol, chuteira da Nike, a bola, patrocinando jogadores bons, né? Enfim, então isso criou aí comunidades leais à marca. Cria-se pessoas que realmente falam, não, tô falando de coisa boa, então eu vou usar essa marca aqui. Né? Lembra que a gente falou aqui até numa aula aqui sobre, por exemplo, marca de tênis.
mais usadas? Por quê? Porque se você apresenta um produto bom, mas de uma forma ainda melhor, esse produto ele agrega valor. Por quê? Porque basicamente a marca ela se posicionou, quer dizer, ela deu um sentido à própria produto que ela criou. Então isso vai agregar uma venda muito mais efetiva para a marca, beleza? Então dentro disso a gente pensa como a gente pode fazer isso às vezes com uma outra marca. A gente pega esse exemplo, então por isso que estudo de caso. Isso são exemplos, galera. Vou montar uma marca, o que eu quero segmentar? Pô, a Nike fez isso. Como que eu posso pegar essa ideia da Nike e aplicar em outro lugar? Beleza? Então eu queria que a gente pensasse sobre isso, né? Próximo lá, galera. Então, ó, critérios aí para segmentação, para a gente entender. Então a gente, lembra lá, pode ser geográfico, demográfico, psicográfico e comportamental. Então a escolha correta aí, basicamente vai definir o sucesso da nossa estratégia. Então cada critério ele vai atender uma necessidade específica, tá? Então a ideia de critérios são tópicos de segmentação, como eu já falei aqui, geográfico, demográfico, psicográfico e comportamental. Inclusive, a gente vai entrar depois nisso de uma forma muito mais específica. E cada um deles também tem estratégias específicas para se criar uma marca. Mas eles não vão fugir basicamente desses tópicos, tá bom? Então, lembra aqui que eu já comentei sobre isso, mas isso é importante para a questão do posicionamento da marca, tá ok? Continuando lá. Importância do foco aí, galera. O que é o foco? Segmentar, ele permite aí concentrar esforços e recursos onde há mais chances de conversão. Quando eu estou falando de conversão, eu estou falando de realmente concretizar a venda, de fidelizar aí o seu cliente, enfim. Então isso vai evitar também dispersões e desperdícios de investimentos, né? Resulta basicamente em campanhas mais efetivas, tá ok? Então, galera, hoje as empresas, a maioria, se você entrar numa empresa, vocês vão perceber isso, né? Acredito que a ideia nossa aqui é que você saia do colégio e já consiga um trabalho, tá? E a empresa hoje, todas, a maioria, elas estão conseguindo fazer com que a sua marca, a sua empresa, ela fixe o olhar numa questão de não tomar recursos e tempo desnecessários, né? Hoje, inclusive, a gente tem visto isso muito quando a gente está falando principalmente nas lojas virtuais. Hoje as lojas virtuais são cada vez mais organizadas. As logísticas de entrega estão cada vez mais avançadas, né? Hoje você entra numa empresa, não sei se vocês já viram aí como é que é o sistema de logística do Mercado Livre, né? Que ele é basicamente baseado no mercado internacional. É muito organizado, galera. Chega o caminhão, tem horário de caminhão chegar, ele descarrega, é muito rápido o sistema dele de organizar as entregas por região. Então primeiro eles já vão por região, no caminhão, quando ele já chega, já está organizado. Aquilo já vai direto para, basicamente nem fica dentro do galpão mais. Esse negócio de ficar armazenado no galpão para depois ir para entrega, galera, isso aí é coisa do passado. É rápido, galera. Chega o caminhão, ele já vai para o centro de distribuição, dali ele já vai para os pequenos caminhõezinhos ou motos que já vai ser distribuído, que vai ser entregue para o consumidor que comprou. O processo é muito rápido. Esses dias eu estava falando que fiz uma compra ali, era 2 horas da tarde, falava que a entrega ia ser no outro dia, mas eles me entregaram 6 horas da tarde. Não deu nem 4 horas. Por quê? Porque hoje eles estão. O sistema deles de logística está muito avançado. Então, hoje, o mercado ele tem pensado muito em não perder tempo. Por quê? Porque é investimento. Então, por exemplo, quando você vai nessas grandes empresas montadoras de carro,
empresas, grandes empresas, por exemplo, de importação e exportação, eles têm pensado em formas de fazer com que o produto se valorize, às vezes até pelo poder da própria entrega, tá? Porque se a entrega é eficaz, tanto na entrega quanto na troca, por exemplo, chegou um produto errado, porque pode acontecer, né? A gente lida com seres humanos, pode acontecer ou vir com defeito, enfim. Mas mesmo assim, galera, a ideia aqui é pensar o quê? Efetividade, desempenho, tá? Então hoje as empresas têm evitado tudo que desperdiça tempo e investimento, porque basicamente tempo é investimento. Então assim, é uma coisa que o brasileiro ainda, a gente como cultura brasileira ainda tem dificuldade em conseguir alcançar. A gente desperdiça muito tempo. Na escola, às vezes é para estudar, não estuda, é para jogar futebol, não joga, é para falar, não fala, é para ficar quieto, às vezes não fica. A gente tem uma dificuldade imensa em concentração nos lugares certos. Inclusive, a gente brinca muito, né? Nas escolas, porque na geração que está falando muito do TDAH, e todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo tem déficit de atenção. Não, galera, tá faltando um pouquinho mais de foco, de atenção naquilo que tá fazendo. Veio para a escola para estudar? Veio para a escola para estudar. É igual você jogar bola e ficar sentado no banco, pô, né? Vai para o cinema, tem gente que vai para o cinema para ficar bagunçando. Vai para o cinema para ficar, vai para um lugar e pensa que está em outro, né? Então assim, foco ele evita, galera. Ele também é uma posição do mercado na marca. Tá no lugar certo, se posicionar no lugar certo. Você tá na praia, você não vai pra praia de terno e gravata. Você não vai no casamento de shorts. Entendeu? Você tem lugar, hora pra tudo. Mas se eu não me concentro nisso, se eu ou eu disperso minha atenção nisso, com uma marca, por exemplo, será que essa marca ela tem que ser apresentada em qual horário do dia? Será que essa marca aqui é um horário que eu tenho que apresentar de manhã, de tarde ou de noite? Qual que vai ser? Como é que ela vai ser visualizada em cada tempo? Então, basicamente, a gente está pegando coisas simples, como eu te falei aqui, de não usar um short no casamento, não ir para praia de calça ou terno e gravata, mas às vezes isso no marketing não parece tão óbvio para a galera. A galera não entende quando que é praia e quando que é o casamento no marketing. Então, saber onde você está inserido também faz parte de você construir a tua campanha de marketing, tá ok? E isso, basicamente, também vai resultar em campanhas mais efetivas, galera. Com certeza. Se eu estou pensando todo o tempo, onde essa campanha vai ser aplicada, qual que é o valor que eu estou acrescentando nela, com certeza eu vou alcançar um melhor resultado, tá ok? E vamos fazer um pequeno debate aí, galera. Primeira pergunta, pensando em mercado, posicionamento, né, de negócios, a pergunta é: por que que é arriscado tentar agradar todos os mercados? Todos no mercado. Ou como isso pode se tornar arriscado? Agradar todo mundo. Queria que a gente respondesse essa pergunta. Queria que vocês respondessem. Inclusive, é bom até responder no caderninho aí, cada um faz a tua. Pensando em tudo que eu já falei para vocês, posicionamento. Por que que é arriscado tentar agradar todos no mercado? Tá? Ele tá falando de todos aqui no caso de pessoas mesmo, né? De ideias, de fragmentações de pessoas mesmo. Por que que é arriscado, galera? Vai escrevendo. Coisa rápida aí. Por que que você acha que é arriscado? Na sua opinião. Vai lá, 2 minutinhos aí pra gente formular essa resposta.
Beleza? Então bora lá. Galera, só assim, ó, voltando aqui rapidinho, deixa eu falar. Eu sei que tem bastante coisa para fazer, porque a gente tem que finalizar o trimestre, tá bom? Só que eu vou ter que ter a colaboração de vocês para vocês não usarem a aula, o tempo de aula, às vezes, para você fazer isso. Tenta fazer em casa, galera. Lembrando que você está num curso técnico, você tem que levar serviço para casa, não tem como. Pensar que o serviço técnico você vai conseguir fazer tudo na escola, né? A não ser que casos extremos, não tem internet em casa, tá um problema que eu sei que não é o caso nosso. Eu sei que vocês têm celular em casa, tem computador, alguma forma de acessar isso. Então tentar fazer em casa, tá? Mas não deixar de fazer até sexta-feira esses trabalhos, tá? Em casa. E também porque, apesar que o próximo trimestre a gente vai ter um tempinho maior, vai estar mais bem colocado, porque esse trimestre a gente teve 1 mês e meio para finalizar coisas de basicamente 2 meses e pouco que a gente tem normal, né? Que é de fevereiro até agora. Então, eu sei que tá apertado para vocês, também tá para mim, porque daí eu tenho que corrigir tudo isso com a professora, lançar a nota. Então ajuda aí a gente. Essa perguntinha, galera, eu não lancei lá no Classroom, por isso que eu falei, tem uma perguntinha aqui, às vezes em sala, responde, põe no caderno. Por quê? Porque aqui a gente discute e a hora que eu postar ela lá no Classroom, já está anotado no teu caderno, é só você colocar para o meio digital, só digitalizar, beleza? Então, voltando aqui para a questão do debate, quando a gente pensa em o que é arriscado atender todos no mercado, por quê? Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. A marca ela vai ter uma posição, às vezes, que ela não vai conseguir agradar todo mundo, né? Muitas vezes a Nike foi criticada, muitas vezes a Red Bull foi criticada. Por quê? Porque ela não conseguiu alcançar todo mundo. Mas quem estava dentro daquele propósito, ou dentro daquela ideia, basicamente recebeu aquilo com bons olhos. Então, assim, é muito difícil a gente agradar todo mundo também. Mas o importante é a gente conseguir lançar a ideia certa, no lugar certo, tá? Então, basicamente, essa é a questão. Anotaram, galera? No caderno já? Beleza? Passando para frente. Tô continuando, galera. O próximo estudo de caso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a Apple, tá? Inclusive, cara, a Apple, ela foi fantástica quem criou as campanhas de marketing dela, porque ela basicamente segmentou consumidores premiums, tá? Focadas aí basicamente em design e inovação, que era a principal ideia do Steve Jobs, né? Essa era a principal foco dele com a Apple, era isso, ter um design melhor que os outros, ter um processo de inovação, quer dizer, apresentar um produto totalmente diferente do que já foi apresentado no mercado, e basicamente o posicionamento que ele colocou lá, por exemplo, né, Things Different, né, que é basicamente a gente é diferente, isso é diferente, consolidou a marca como um símbolo de status e criatividade, beleza? Então, assim, eu acho que todo mundo aqui conhece um pouquinho da Apple, da marca Apple. Se você não assistiu o filme ainda do Steve Jobs, te convido a assistir, tá? Tem 2 ou 3 filmes do Steve Jobs, assistam, tá? Inclusive a gente vai entender como ele criou a marca, como ele criou não só a marca, como ele criou o produto, mas já pensando na marca, né? Ele queria um produto que realmente fosse diferenciado no mercado. Então, a campanha dele nada mais era do que um resultado do próprio foco dele com o produto dele. Um produto que realmente tinha um design, um processamento diferente. E com isso ele foi alcançando todos de uma forma mais premium, que a gente fala. Por que premium, galera? Porque assim, é um produto diferenciado. Até no mercado brasileiro. Quando a gente pensa em Apple, é barato no Brasil? A gente comprar um iPhone, um Mac, não é barato. Mas a gente sabe que é uma compra que a gente vai se arrepender. Você vai comprar um iPhone e falar, pô, mano, que decepção. Pensei que era uma coisa e não é. Raramente, galera. Lógico que não vai conseguir agradar todo mundo, mas se você comprou o produto, porque a gente sabe que tem uma procedência, é um produto de qualidade. Não estou fazendo propaganda para eles, mas realmente é o que eles são, né?
E é o que as outras marcas estão tentando se consolidar no mercado. Por exemplo, quando a gente vê marcas como Samsung, LG, outras infindáveis marcas aí estão tentando segmentar igual. Por quê, galera? Porque é um dos melhores posicionamentos que a gente já viu até hoje no mercado. Eles alcançam prêmio, apesar que assim, no Brasil é uma forma, em outros países eles têm outra posição, porque a realidade do mercado deles é muito diferente. Então, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, a Apple não é uma coisa inacessível. É uma coisa popular, todo mundo tem, porque assim, faz parte do consumidor comprar coisas boas. Por quê? Porque ele tem acesso econômico para isso. Não é tão caro. Lá um iPhone, por exemplo, nos Estados Unidos custa $1.000. Você fala, professor, mas se você converter e tarará, vai dar. Não, cara, mas assim, não tem como converter. Por quê? Porque assim, eles têm uma realidade. Então, quando eu vou estudar o mercado, eu tenho que entender realidade econômica, por exemplo. Entende? Então, ó, segmentação aqui. Então, eu tô analisando uma segmentação econômica. Será que a galera, todo mundo vai poder, hoje, um exemplo, na escola de vocês, comprar um Nike Shox ou um Nike para jogar bola? Que custa 600, 700 reais uma chuteira profissional aí da Nike? Não, não é a realidade da escola. Tem outras marcas que atendem a demanda? Como é que eu vou fazer para que essa marca se torne relevante? Entende? Então, isso é basicamente entender o que a Apple fez. Pegar um produto e ir além da capacidade dele em relação à apresentação e produção, tá? Beleza? Então, basicamente, isso aí também virou, como a gente sabe, uns símbolos de status e criatividade. A gente sabe que a Apple conseguiu alcançar esse destaque e é o que a gente tem procurado nas marcas que a gente vai apresentar, tá ok? Continuando, galera. Então, lembrando aí, segmentação demográfica, tá? Então, aqui a gente vai dividir o mercado por idade, sexo, renda, como eu falei aqui, escolaridade. Não, e vai utilizar aí para criar produtos e campanhas mais direcionadas, tá? Por exemplo, um produto tecnológico feito para idoso ou para os jovens. Será que é igual? Será que é igual? Inclusive, a gente sabe que hoje tem marcas de celulares que estão se especializando em criar produtos exclusivos para idosos, porque idosos ele precisa ter um visual maior, letras maiores por causa da dificuldade visual, mais simplificado, porque ele também não tem um conhecimento avançado em tecnologia. Então, assim, hoje as empresas também têm pensado nesses públicos, e que não são poucos, também precisam dessa tecnologia. Então, lembrando, galera, sempre de usar essa questão da segmentação demográfica, tá? Ela ajuda demais a você posicionar a marca sua no mercado, tá ok? Continuando. Posicionamento agora por diferença. Queria que a gente entendesse isso. O que é isso, galera? Então, consiste em destacar atributos exclusivos do produto ou serviço. O consumidor ele precisa perceber claramente aí, basicamente, o valor único oferecido a ele. Então, basicamente, a gente vai posicionar, às vezes, a marca por uma questão de diferença. Ela é um diferencial no mercado. Como eu falei ali da Apple, da Nike, são produtos que são diferenciais na sua posição e na sua própria estrutura de produto, né? Eles às vezes estão oferecendo um produto único no mercado, né? Inclusive a Apple, ela foi inovadora em relação aos primeiros smartphones, foi eles que fizeram, né? O iPhone, ao iPad, né? Que hoje a gente chama de tablets, né? Que vocês estão usando hoje em sala, mas eles que inovaram quando eles criaram, quando eles vieram com o iPad, era uma inovação gigante. Por quê? Porque ele não era um computador, ele não era um celular, ele era uma mistura aí de um computador com celular, só que de uma maneira única, muito bem visualizado, né? Inclusive, aonde que a Apple mais, não sei se vocês sabem, a Apple ela é uma das empresas tecnológicas que mais investe em educação.
Inclusive, todos os estudantes do mundo, você que é estudante, eles oferecem desconto nos produtos deles para estudante. Estudante paga mais barato nos computadores, nos iPads da Apple, é mais barato. O iPhone eu acho que não, no Brasil não, mas fora do Brasil, eu acho que é por causa da política, às vezes, econômica do Brasil, não funcionou isso aqui. Mas outros produtos, a gente paga bem mais barato, por exemplo, depois você dá uma pesquisada sobre isso, tá? Então isso também é um posicionamento por diferencial, porque isso também se diferencia por oferecer uma coisa para alguém que outras pessoas não estão fazendo. Tá ok? Continuando. Posicionamento por benefício. O que seria isso, galera? Então aqui a gente vai enfatizar os benefícios específicos que cada produto entrega. Como eu falei aqui, uma promoção para estudante, basicamente, a gente pensa aqui em ser líder em um determinado benefício, né? Por exemplo, que eu falei aqui, a Apple hoje é líder em auxiliar essa questão educativa, tanto em faculdades como escolas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tá? Ele investe muito nisso. E outro exemplo aqui é basicamente a Colgate aqui no Brasil também, que ela se posiciona da seguinte forma, né? Não somente como uma pasta dental para limpar os dentes, mas como uma proteção anti-cárie. Então, falando em anti-cárie, ela tentou criar um produto, e inclusive ela foi líder e ficou líder há muitos anos no mercado, e até hoje ela tem um valor de marca por causa dessa posição que ela criou e ela desenvolveu, que é a proteção anti-cárie, tá? Eu ia trazer aqui a propagandinha da cárie, da Colgate, mas ia ficar muito extensa a nossa aula, tá bom? Então, basicamente, o posicionamento por benefício é você destacar um benefício único que a sua marca está trazendo, tá ok? Então, isso é o posicionamento por benefício, ok? Continuando. O estudo de caso aí da Netflix. Cara, a Netflix também, ela inovou o mercado. Então, ela basicamente segmentou aí a audiência por preferências de gêneros, comportamentos de consumo, né? Então, ela basicamente ofereceu aí uma recomendação mais personalizada para o cliente dela, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, não sei se vocês têm algum canal de streams, né? Ou Netflix, ou alguma coisa assim, Prime Video, alguns desses Paramount, se você tem algum desses aí assinado, alguma assinatura dessa, vocês percebem que a hora que você está lá assistindo e ele percebe que, por exemplo, você gosta do gênero mais de terror, ele já vai automaticamente te direcionando para esse estilo de filme. Já repararam? Vai aparecer mais para você esse tipo de filme. Inclusive, trailers, lançamentos, ele vai te oferecer. Por quê? Porque ele quer criar basicamente um entretenimento mais conectado com o seu desejo, tá? Então, basicamente, ele oferece aí recomendações personalizadas e isso basicamente posiciona-se como um entretenimento sob demanda, quer dizer, sobre o teu desejo. Então eles foram líderes nisso. Hoje as outras marcas têm seguido, porque virou um modelo essa posição. Hoje todas as marcas tendem a fazer igual, porque viram que funciona, tá? E é uma coisa que às vezes você percebe que criou-se uma tendência, tá? Então assim, o Netflix ele trouxe esse posicionamento, tá? Muito legal. Continuando, galera, nosso tempo é curto. Proposta de valor. Então, o que seria isso, galera? Resumo. A gente tem um resumo do motivo pela qual o consumidor deve escolher sua marca. Deve ser clara, convincente e visível no posicionamento. Então, proposta de valor, ele é um resumo do motivo mesmo por qual o consumidor está comprando aquilo lá. Não só pelo dinheiro, às vezes, mas porque você realmente teve uma clareza naquilo que você propôs, como apresentar a marca e o produto, e você convenceu ele que realmente ele não tinha como assinar outro canal de streaming a não ser aquele, não teria como comprar outro celular a não ser aquele. Por quê?
Ah, eu tenho que comprar o Motorola, tarará. Por quê? Porque, cara, ele me atende demais, ele tem um preço bom, ele tem uma qualidade boa, ele tem uma tela, enfim. Você vai agregar valor a partir desse valor que você coloca nele. Então, a proposta de valor aqui não está colocada só em questão de valor de dinheiro, mas de valor atribuídos a ele, tá? Então, isso deve ser claro, convincente, visível no posicionamento, tá ok? Continuando. Diferenciação ou diferenciação competitiva, tá? O que que seria isso? São construir aí, basicamente, como eu falei, atributos que a concorrência não oferece. Então, pode ser produto, preço, serviço, atendimento ou experiência. Então, um exemplo, eu vejo que eu tenho um produto, sei lá, uma farmácia me chamou para fazer a campanha de marketing dela. Qual que é uma estratégia boa para mim pensar para a gente fazer uma campanha para ela? O que que ela está oferecendo ali, naquele bairro, naquela rua, que outras farmácias não estão oferecendo? Será que é uma oferta de um produto diferenciado que só eles têm? Ah, a gente tem um produto natural aqui de um fornecedor que é exclusivo nosso, ele só vende para nós, para nossa rede de farmácia. É um preço, é uma promoção que eles têm, que eles conseguem abater o preço do mercado ali, que ninguém consegue bater aquele preço daquele produto. É um serviço de atendimento, quer dizer, a hora que a pessoa... Não, aqui a gente vai ser... Não tem como competir pensando em preço, porque o preço é meio tabelado. Os produtos de farmácia geralmente não tem muita coisa diferente um do outro. O que que a gente vai fazer? Um exemplo. Cara, vamos fazer um atendimento aqui, que a hora que o cara entra aqui dentro, ele vai se sentir tão bem, que ele vai se sentir em casa. Então, o nosso diferencial para competir com o mercado vai ser criar um atendimento único aqui, ou uma experiência única. Nossa, a hora que ele entrar aqui, ele vai ter um design aqui, ele vai querer comprar aqui porque aqui vai atrair os olhos dele. Então, basicamente, isso é uma posição por diferenciação competitiva, tá ok? Continuando. Mais uma questão aí para a gente responder. Você prefere marcas que falam com todos ou com um grupo específico? Tá? Uma marca que vai falar com todo mundo ou que ela vai falar com um grupo específico de pessoas ali? O que que você prefere? Pensa aí. E por quê? Responde rapidinho no caderno. Tá? 2 minutinhos para responder essa perguntinha aí, tá? No teu caderno. Depois quero ouvir vocês também. Tá? O que que você prefere? Né? Que basicamente uma marca ou um produto ofereça, que ela fala para todo mundo, que seja um produto genérico, ou que seja para um grupo específico de pessoas. Tá? Por quê? Pensa aí. 2 minutinhos para responder, a gente já... Pronto, galera. Muito bem. Bora lá, rapidão. E continuando aí, galera. Posicionamento ou... A gente vai pensar aí agora em como reposicionar e pensar em reposicionamento de marca. Então, basicamente, reformular aí a percepção da marca no mercado para atender basicamente novos públicos ou corrigir estratégias antigas. Então, a gente está falando aí de uma coisa comum no marketing. Comum. Às vezes uma empresa vai te chamar para fazer uma campanha no marketing, ela já tem uma campanha já rodando,
e ela precisa ajustar essa campanha. A gente chama disso de reposicionamento de marca. Então isso vai exigir aí, então, inclusive, muita análise, tá? Porque tem coisa que eles vão estar com dados antigos, vão estar desatualizados. Então exige aí uma análise, uma comunicação cuidadosa, inclusive, por isso que eu coloquei ali. Por quê? Porque às vezes você pode até parecer que tá bom aquilo, né? Mas eu tenho que pensar, tá atualizado, tá atendendo a marca realmente essa proposta aqui. Então, refazer um posicionamento é basicamente reconstruir tudo e não sempre do zero, porque às vezes a marca ela quer manter algumas coisas, então você vai ter que analisar tudo, ver o que a marca acha que tem que manter. Às vezes você vai ter que sugerir isso para a empresa, tá? Então, é um processo que vai exigir análise e uma comunicação mais cuidadosa aí, tá bom? Continuando. Estudo de caso aí, falar mais um aí, galera, inclusive, Red Bull, né? A Red Bull, basicamente, ela segmentou os jovens aventureiros, né? Ela, basicamente, tá conectado aí, essa marca, ela tá conectada aos esportes radicais também, né? E, basicamente, ela se posicionou como uma energia para a sua jornada. Então, qual que é a ideia dela? Te dar energia. Então, como que ela fez essa posição de marca? Então, basicamente, ela patrocinou aí, ela teve patrocínios que reforçaram o seu próprio conceito. Então, ela escolheu pessoas e segmentos e esportes para poder patrocinar. Então, ela está pensando em se posicionar no mercado, né? Todo mundo já conhece aqui a Red Bull. Então, primeiro, ela patrocinou esportes radicais. Hoje ela está na Fórmula 1, ela está nos esportes olímpicos, enfim. Mas ela começou lá patrocinando a galera que andava de BMX, de skate, que fazia alpinismo, principalmente essa galera. Ela começou com essa galera, na verdade, depois foi para os esportes radicais. Mas ela basicamente ela conectou aí uma ideia é, da marca junto com isso. Então, hoje você falar em esportes radicais, automaticamente você já pensa em Red Bull, né? Automaticamente. Por quê? Porque a ideia dela é energia para a sua jornada, né? Por quê? Porque se você tem um trabalho tranquilo, você não vai usar Red Bull. Então, assim, é uma ideia simples, mas é uma ideia que posicionou a marca incrivelmente no mercado. Então, ela pegou a ideia do próprio produto, que é o energético, né? A gente sabe que é um energético, que ele basicamente ele é base de cafeína, então ele basicamente ele vai te dar uma projeção é, de energia, né? Não é necessariamente que ele tem energia ali dentro, mas é como se fosse tomar um café e tal, mas eles se posicionaram, o jeito que eles se posicionaram, às vezes o café tem mais energia do que um Red Bull, mas é, a ideia aqui eles querem criar um produto, gerar um produto que vai ser parte de algo. Então lembra lá que eu falei sobre da questão do marketing por pertencimento, né? Então por pertencimento, basicamente aqui a gente entende que ele está tentando associar você a se você pertence a esse grupo de esporte car, então você faz parte da Red Bull. Então é isso que ele quis criar aqui, tá bom? Muito bacana essa ideia, esse conceito aqui da Red Bull de marketing, tá? Continuando, galera. E agora aí a gente vai chegar nessa atividade. Eu sei que vocês estão fazendo as coisas nas atividades atrasadas, mas eu queria que a gente se concentrasse nessa, pra ver se a gente já finaliza. Então, primeiramente, a gente vai criar duplas, formar duplas, trabalhar em grupo, e a gente vai tentar entregar ele ainda hoje, ou tentar finalizar ele ainda hoje, porque ainda não postei essa atividade lá no Classroom. Então, se ela já estiver pronta, a hora que eu postar ela hoje, no finalzinho da tarde, que é o tempo que eu vou ter, você já só posta ela lá amanhã, porque ela já vai estar só no seu caderno, é só digitalizar. Então, primeiramente, a gente vai formar a dupla. Então, eu queria que você já escolhesse sua dupla na sala. A sala tá vazia mesmo hoje? Tem só, parece que 3 alunos, 4 alunos ali. Eu tô vendo só, não sei se a professora... A prof tá aí?
E aí, quando a gente tiver com os tablets dentro da sala, prof, eu vou pedir para eles logarem no link, porque daí fica o link individual para eles poderem assistir a aula. Daí eles usam o tablet exclusivamente para assistir a aula e interar com a minha aula, e não para fazer atividades fora, né? Porque senão eu fico desfocado aqui dando aula para ninguém. Né? Aí não tem como fazer, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, galera. E olha que eu toco violão, toco guitarra, eu consigo, a minha atenção é gigante. E eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, vamos tentar concentrar numa atividade só, beleza? Então, primeiramente, queria que vocês dividissem em dupla. Essa atividade vai estar lá no Class depois, mas eu quero que ela seja feita hoje, tá? Então, você vai escolher uma marca de qualquer produto. Segundo, você vai descrever a sua segmentação de mercado. Então, se é alimento, se é transporte, enfim, qual que é a marca, qual que é o segmento dessa marca que você escolheu e qual que é o posicionamento que você descobriu dessa marca hoje, certo? Então, por exemplo, você escolheu, sei lá, pode ser uma marca até do mercado que vocês têm na cidade de vocês, mas vamos pegar uma marca que vocês gostam. Vamos pensar em, sei lá, é, vamos pensar numa coisa mais brasileira, né? Um café. Vamos colocar que eu peguei o café. Segmentação aí de alimentos, né? Basicamente bebidas, né? Qual que é o posicionamento daquela marca de café hoje? E você vai tentar aí discutir como uma empresa, você como uma empresa poderia reposicionar essa marca para atingir novos públicos-alvo sem perder a sua identidade. Então você está pensando em expansão aqui. Você vai pegar essa marca, vai desfragmentar ela, o que, que ela já tem no mercado de posição, né? E como que você pode reposicionar essa marca para alcançar novos públicos. Agora está pensando onde que ele pode ir que ele não está indo, sem perder, logicamente, a sua identidade. Então, esse é um trabalhinho chave aí, a gente tem que discutir bastante, porque é tudo que eu falei nessa aula, né? Então, a gente vai usar essa aula para montar esse trabalho, tá? Esse trabalho, como eu falei, o marketing ele é prático. Eu dou a ideia e aí vocês constroem alguma coisa. Eu dou uma ideia e a gente constrói alguma coisa, porque é teoria e prática andando no mesmo fluxo, né? Tá ok? Então vamos lá. Queria que você primeiramente formasse as duplinhas aí. Escolha a sua dupla, escolha uma marca. Tem que ser assim um pouquinho rápido e aí a gente vai tentar depois fazer isso, uma apresentação disso, para você montar aí o seu esqueletinho lá de campanha, tá ok? Então você vai escrever isso primeiro no seu caderno. Primeiro a gente vai escolher a marca, descrever a marca, escrever a segmentação de mercado dessa marca e qual que é o posicionamento hoje dela de mercado atual, tá ok? E aí você vai começar agora a criar ou discutir como uma empresa, quer dizer, de marketing, poderia reposicionar essa marca, você como uma empresa de marketing, poderia, vamos pensar que você é essa empresa, para que essa marca que você escolheu atinja novos públicos sem perder a sua identidade, tá ok? 5 minutinhos aí para vocês montarem um esqueletinho no caderno ou num arquivo de texto aí, um Word, alguma coisa, né? Um editor de texto. E aí agora eu vou só orientar vocês para fazer esse trabalho, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só dar um alô ali no chat ou ali na voz ali que a gente já vai te direcionando e te sanando essas dúvidas, tá ok?
Beleza, galera? Conseguiram fazer atividade? Então, ó, lembrando, galera, o vídeo lá que a professora estava comentando, eu vou tentar postar ele num link de um drive também, que eu vi que tá dando, ele não tá acessando o da atividade lá, ele não tá acessando também o link. Eu já acabei de dar uma olhada aqui, realmente ele tá dando conflito ali. Ele não tá, por exemplo, quando clica ali, ele não tá redirecionando pro drive. Eu vou ver se eu consigo arrumar isso ainda hoje para vocês poderem fazer atividade, mas fica tranquilo que vai dar certo. Eu posto ainda hoje isso ainda, eu corrijo isso lá no Classroom, tá bom? E em relação a essa atividade aí, eu queria saber se tem alguma dúvida em relação a isso. Tá tudo tranquilo, tá no caderno. Alguém queria comentar aí, falar um pouquinho sobre qual marca que escolheu, o que que você descreveu aí na segmentação da marca, no posicionamento da marca atual. Alguém queria falar um pouquinho, poderia falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que fez aí, agora? Tudo bem. Pode até chegar um pouquinho mais perto da TV aqui, se quiser. Pode falar. Qual que é a marca que escolheu? Trident. Não. A Nike. Beleza, a Nike. Poderia ser, né? A Trident, que é chicletes. Poderia, galera. Lembra que. Mas eu vi errado aqui, mas tudo bem. Bora lá. E daí, qual que é a segmentação? A gente sabe que é vestuário, né? Então, basicamente, né? E qual que é o posicionamento da marca atual hoje, da Nike? Alguém sabe da campanha 2025? O que é? Pode chegar mais perto, galera, pra me ouvir. Hã? Beleza. Lembrando que ela é uma marca que ela tá focada em superação e desafios, né? Mas todo ano, galera, ela tem um posicionamento ou uma apresentação de ideia diferente de campanha. Então, 2025 é diferente de 2024, que é diferente de 2023. Todo ano ela implementa uma chave, tema, para sua campanha daquele ano, né? E às vezes ela está linkada, e geralmente ela está linkada à sua posição, mas ela tem uma nova fórmula ali, certo? Conseguiram descobrir qual que é a de 2025 da Nike? Hã? Então, beleza, ó. Só que dando uma dica aqui, galera, quem já fez. Então, por exemplo, você pesquisou lá, segmentação da marca, posicionamento atual da marca, galera, tem que ser atual, não pode ser só o genérico. Quando eu tô falando de atual, é 2025 para essa marca. Tem marca que ela é mês a mês, por exemplo, Natura, né? Todo mundo conhece Natura aqui, né? A Natura, ela formula o marketing dela mês a mês ou cada 2 meses, bimestral, na verdade. Por quê? Porque cada 2 meses ela lança produtos novos, tá ok? Então, ela tem que lançar campanhas novas a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses, eu tenho que pensar em novos posicionamentos, em novas segmentações de mercado, tá ok? Então, por exemplo,
Então hoje a gente tem no Brasil várias marcas, né, como Natura, Boticário, produtos de perfumaria, né? A gente tem Nike, Olímpicos, temos Adidas, enfim. Quando eu estou fazendo uma descrição, eu também posso fazer analogias da mesma segmentação. Por exemplo, quem compete com a Nike hoje? Entende ou não? Quem compete com a Renault hoje, pensando em carro? Qual que é o principal concorrente da Renault hoje? Né? Tem dados para isso na internet. Quando você coloca isso na internet, ó, principal concorrente do Trident, por exemplo, do chicletes lá. Né? O Trident é uma segmentação. Se você fosse contratado para fazer uma campanha de marketing da Trident, você ia ter que fazer tudo isso. Quem que concorre com ele? Ele é único no mercado? É único hoje? Não, não é único. Qual que é o diferencial dele? Isso tudo é segmentação de mercado. Tá ok? Tem que estar mais descritivo aí, galera. A pesquisa tem que estar mais aprofundada, beleza? Até para você poder reposicionar essa marca de uma forma mais clara. Entenderam ou não? Então, beleza, galera? Então, a gente chega mais ao final de uma aula. O que a gente entendeu hoje, galera? Basicamente, que a segmentação e posicionamento estratégicos são pilares do marketing moderno. Então, ao analisarmos aí estudos de casos reais, vimos como entender o público e se diferenciar é basicamente essencial para o sucesso. Então, um bom posicionamento bem construído gera uma conexão emocional, vantagens competitivas do mercado e basicamente tudo isso, galera, é a chave para fazer tudo isso, é ouvir o mercado e agir com precisão. Então, o que eu estou querendo que a gente faça aqui com tudo isso? Ouvir o mercado, galera. A gente tem que ouvir o que está acontecendo, o que as pessoas precisam, o que o mercado está... qual que é a demanda do mercado, qual que é a demanda da economia nesse processo, tá? Então, essa seria a aula de hoje, tá? Lembrando, a gente tem até sexta-feira para terminar as atividades. Muito boa aula e a gente se vê na próxima aula.